Obstáculos. O mais forte obstáculo à utilização da mediunidade é o conjunto das imperfeições do médium, pois facilita a interferência dos maus espíritos, como dos frívolos, que com eles se afinam, mantendo identificação de propósitos de natureza inferior. Isso porque os médiuns não são criaturas privilegiadas, agraciadas, mas espíritos em evolução, sujeitos às provas da vida, que trazem do passado deficiências, viciações e desvios de comportamento, ainda não superados, os quais se refletem inevitavelmente nas relações interpessoais da presente encarnação, na qual se insere também o exercício mediúnico. Em face dos perigos a que está exposto, o médium deve trabalhar pelo próprio aprimoramento íntimo, constantemente, usando suas faculdades medianímicas com nobreza e desinteresse por qualquer tipo de retribuição. Ainda porque tal experiência, quando vivenciada com entusiasmo e seriedade, ajudá-lo-á na retificação de seu caráter, enquanto lhe abre as portas do serviço de natureza superior. Esforçar-se-á a todo custo para libertar-se do orgulho, da presunção, da indolência e da irresponsabilidade. Esses inimigos da alma, ao lado de tantos outros, dentre os quais merece atenção especial o orgulho, por ser a doença moral de que a criatura humana menos admite ser portadora, embalada como se encontra pelas ilusões escravizadoras e alienantes do ego. Por invigilância, o orgulho tem destruído as mais belas faculdades mediúnicas, impossibilitando seus detentores de se tornar instrumentos benfazejos e úteis para o progresso próprio, quanto para a humanidade. O traço característico do orgulho, agindo no médium, é a confiança cega nas suas comunicações e na infalibilidade dos espíritos que atuam por seu intermédio. Com uma confiança absoluta na superioridade do que obtém, isolado do convívio salutar das pessoas que podem opinar, através de uma crítica construtiva, aliada a uma irrefletida importância dada aos nomes de entidades venerandas, que assim nos comunicados torna-se presa fácil dos espíritos, mistificadores e perversos. Necessário salientar ainda a influência perniciosa daqueles que o rodeiam, estimuladores da presunção e da vaidade pela via do endeusamento consequente. Allan Kardec, em Um Livro dos Médiuns, teve a ocasião de registrar textualmente: mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns com o intuito de os animar. Capítulo 20, item 228. Por essa e outras razões, o médium deve trilhar a estrada cheia de pedregulhos e espinhos do aperfeiçoamento moral, buscando no trabalho de edificação do bem e da caridade, na oração e no estudo doutrinário, as forças para superar os impedimentos inerentes à sua própria natureza, para alcançar os patamares de libertação. A edificação do bem é a disposição de vivê-lo na íntegra, a todo instante, em esforço hércules para manter-se de pé ante as provas da vida, sem perder a condição para o serviço, a benefício da coletividade. A princípio são quase impossíveis quaisquer realizações. Insistindo-se na decisão, surgem os primeiros resultados e, perseverando, chega-se ao hábito. A caridade é igualmente fruto da experiência. Pessoas existem que, questionadas sobre a sua prática, não encontram registros em si mesmas, jamais se doaram, não sabem o de que se trata, contentam-se em não estar contribuindo para o agravamento dos males alheios. O que reconhecemos já é sinal de progresso nascente. Todavia, a caridade é uma força dinâmica que aproxima as almas. A pessoa que já despertou para a sua vivência, diante de outra a quem se propõe ajudar, não saberá dizer qual das duas precisa mais uma da outra. O estado de oração é a educação da mente para a busca de Deus. Mente vazia é campo propenso a qualquer tipo de pensamento. A criatura humana, antes de atingida por ideais indesejáveis ou depois de alcançada por elas, em face das matizes de atração que mantém, deve sustentar um esforço consciente para pensar no amor e direcionar as ideias para o louvor e o reconhecimento da obra e do poder de Deus,
reflexionando nas lições e situações que o Evangelho de Jesus propõe, à guisa de roteiros iluminativos. O estudo doutrinário é fundamental para o aprimoramento moral, porque através dele reconhecem-se as próprias limitações e descortinam-se as condições de superá-las. Especificamente, ele enseja ao médium compreender melhor sua faculdade, bem como as leis que regem o intercâmbio espiritual, habilitando-o a educá-la, como a eficiência. É também uma fonte de aprendizado, através da qual recolhe-se a experiência dos que retornam das sombras da morte, para narrar suas desditas e o porquê delas, desvelando de forma clara os processos da misericórdia divina. É ainda através do estudo doutrinário que se evidenciarão as vitórias dos desencarnados, que se venceram a si mesmos e, por tal, revelam os estados íntimos de paz e os panoramas felizes das esferas de ventura para onde se transladaram. Pode-se dizer que as imperfeições morais do médium, o embotamento de sua consciência e a inexperiência geram no exercício mediúnico as condições para obstáculos específicos, tais a estagnação, as mistificações e a obsessão. Estagnação quando a mediunidade se faz repetitiva e monótona naqueles médios que se tornam improdutivos por vontade própria, pelo desinteresse da tarefa, pela ausência de renovação interior, criando embaraços ao livre transitar das ideias novas. Já foi dito que no início da jornada mediúnica é natural que o médium se envolva com desencarnados da craveira comum, mais compatíveis vibratoriamente com o estado ainda confuso de sua mente, enquanto se lhe adestra a faculdade. À medida que se aperfeiçoa moralmente e se autodescobre, vai permitindo alargar a sintonia com seus amigos espirituais, flexibilizando a sua instrumentalidade para atender melhor aos sofredores, bem como registrar mais claramente o pensamento dos guias e benfeitores da humanidade. A falta de esforço, de investimento em si mesmo e de entusiasmo mantém-no preso ao marasmo, à mesmice, comprometendo seu progresso. Vale ressaltar que este não é um problema exclusivo dos médios ostensivos, mas de toda a equipe do trabalho mediúnico, que pode estar ameaçada pelo tóxico pernizaz da indolência, anestesiante e perturbador, resultando em experimentos inexpressivos e de qualidade inferior. Mistificações. Apesar dos cuidados que o exercício da mediunidade exige, nenhum médium está isento de ser veículo de mistificações. Estas se manifestam conforme os seguintes tipos ou procedências. Conscientes. Podem ser provocadas pelo próprio médium, que, não sentindo a presença dos comunicantes e sem valor moral para explicar a ocorrência, apela para o embuste, derrapando em agravante moral significativo. De maior importância para o estudo são as mistificações provocadas por espíritos frívolos e pseudo-sábios, que vêm às reuniões atraídos pelo comportamento equivalente dos médios ou qualquer de seus participantes, ou são trazidos com a finalidade de pôr à prova a humildade, a vigilância e o equilíbrio da equipe mediúnica. Neste particular, o valor moral do grupo, determinado pelo seu interesse predominante, é de fundamental importância. Mentes despreparadas, corações invigilantes, propósitos inferiores, insinceridade nos trabalhos, desconfianças e dissensões abrem espaços para as ocorrências de mistificação. Kardec apresenta uma receita infalível para evitá-la. Não pedir ao Espiritismo senão o que ele possa dar, com base na compreensão de que seu fim é o melhoramento moral da humanidade. O Livro dos Médiuns, capítulo 27, item 303. B. Involuntárias. Quando os médiuns não logram ser fiéis intérpretes, no dizer de Viana de Carvalho, espírito por encontrarem-se em aturdimento, com estafa ou desajustados emocionalmente. A expressão involuntária não significa de forma alguma isenção da responsabilidade do médium quanto aos episódios de descontrole que lhe toldam a lucidez mediúnica. Pelo contrário, a ele, somente a ele, se deve, por se ter permitido desajustar a ponto de comprometer a sua ação.
São involuntárias no sentido de que, uma vez atingidas certas condições críticas de desarmonia, fenômenos automáticos do organismo e do psiquismo eclodem, inevitáveis, criando as acerbações nervosas ou o desbordar das expressões do inconsciente, mascarando as comunicações. Ser inconscientes são aquelas devidas à liberação dos arquivos da memória do médium, animismo, ou à captação telepática de correntes mentais parasitas, provenientes dos espíritos desencarnados ou de encarnados ligados à reunião. Tais contatos telepáticos podem assomar no instante mesmo em que o médium se põe em ação mediúnica, programada pelos mentores, interferindo na mensagem que exterioriza, ou eclodir isoladamente, dando origem a comunicações truncadas, inconsistentes e fora do contexto da reunião. O animismo como fenômeno do qual o médium inconsciente arroja do passado, os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que vê possuído, merece tratamento cuidadoso por parte do dirigente, encarnado das reuniões mediúnicas. Muitas vezes aquilo que se assemelha a um transe mediúnico não passa de um estado anímico, no qual o médium desajustado revive o seu passado, induzido pela aproximação dos espíritos que partilham de suas remotas experiências. O médium nessa condição deve ser tratado com a mesma solicitude, afetividade, compreensão e paciência que são dispensados aos espíritos desencarnados, sofredores, que se comunicam. Por no conceito de André Luiz, espírito, aquele é um vaso defeituoso, que pode ser consertado e restituído ao serviço. É preciso atenção para não transformar a tese animista em exame de admissão à mediunidade. Evitar, por exemplo, que o médium classificado como anímico seja sumariamente rejeitado para a tarefa, empurrando o quiçá para o corredor escuro da obsessão. O animismo na mediunidade, como expressão de um desajuste psicológico, não subsistirá ao esforço consciente de crescimento interior. Deverá constituir-se um capítulo inerente à inexperiência, uma sombra que a luz da boa vontade esbaterá. A sua repetição prolongada, todavia, pode refletir uma ferida mal drenada ou uma viciação mal conduzida, e o sensitivo, com a mente assim coagulada, pode estar carecendo muito mais de um terapeuta da área do comportamento do que do exercício mediúnico. Obsessão na mediunidade é um grande obstáculo à sua educação e ao seu exercício. Assevera Manuel Filomeno de Miranda Espírito que somente ocorre parasitose obsessiva quando existe o devedor, que se lhe torna maleável na área da consciência culpada, que sente necessidade de recuperação. A princípio, a obsessão pode ser confundida com algumas dessas manifestações psicopatológicas, tais como o transtorno neurótico, psicótico e, às vezes, a esquizofrenia. Não é, porém, a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. Aliás, é através do seu cultivo correto que se dispõe de um dos antídotos eficazes para esse flagelo. Porquanto, por meio da faculdade mediúnica, manifestam-se os perseguidores desencarnados, que se desvelam e vêm esgrimir as falsas razões nas quais se apoiam, buscando justificar a vingança. Será, no entanto, a transformação moral do médium obsediado a única porta para a recuperação da sua saúde mental, libertando-o do cobrador atormentado e atormentador. Chamamos a atenção para o fato de que todo obsediado é médium, entretanto, nem todo médium obsediado deve desenvolver as suas faculdades mediúnicas. A obsessão na mediunidade se apresenta sob 3 aspectos, já considerados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns: simples, fascinação e subjugação. Na obsessão simples ocorre a intromissão de um espírito imperfeito, nem sempre uma entidade vingadora no campo magnético do médium, causando interferência e impedimento para o programa de atendimento estipulado pelos instrutores espirituais. Pode acontecer, por sua vez, exclusividade do mesmo comunicante, não devendo ser confundido com falta de maleabilidade do sensitivo e ou manifestações ruidosas. Na obsessão por fascinação acontece uma ilusão que perturba o raciocínio do médium,
Caracteriza-se por uma confiança cega nas comunicações que recebe, ausência de senso crítico, tendência para o isolamento, comunicações psicofônicas ou psicográficas, em momentos e situações inoportunos e frequentes. A obsessão por fascinação não se constitui apenas como um problema individual. Ela pode refletir-se em todo um grupo de trabalhadores. Quando a gente atua sobre uma liderança, impondo verdades incontestáveis e que o grupo, por desconhecimento, aceita, sendo manipulada, desse perigoso fato decorrem duas atitudes: o isolamento do grupo ou a sua projeção no movimento espírita, numa tentativa de fazer a escola e retardar a marcha do progresso. Na obsessão por subjugação acontece uma constrição paralisante da vontade do sensitivo, podendo afetá-lo moral ou fisicamente, forçando-o a tomar resoluções absurdas com a prática de atos ridículos. Constituindo-se a mediunidade luz abençoada a espancar as sombras de ignorância, caminho de ida e de volta para Deus, é natural que as forças do mal tendem a apagá-la, ora assacando calúnias contra os médios, ora tentando aliciá-los à cumplicidade com que este primitivismo materialista que engendra a preguiça e a sensualidade. Por isso é que, constituindo a sua prática com Jesus o melhor antídoto contra a obsessão, esta mesma obsessão, paradoxalmente, é o seu maior escolho.